Dúvida, dúvida, dúvida. Se a margarida flor é branca de fato, qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Esmeralda, quando é que você se percebeu escritora? Na verdade, foi no momento mais difícil da minha vida. Quando meu pai faleceu, ele faleceu num sábado. E daí eu fiz uma poesia para ele, era sábado. Eu já não sei nem mais onde está essa poesia, mas enfim, foi a partir daí que eu me descobri, né, que eu fui começando a entrar nessa área da literatura. Daí eu participei do CORB, né, que era um local na 24 de maio da União Brasileira de Escritores, né? Eles faziam muito recital de poesia. A gente ia lá no palco, né, e falava suas poesias. Era uma coisa livre. E dali também eu comecei a me interessar mais, a exercitar. Nos anos 80 eu entrei na faculdade, eu conheci o Quilomboje, conheci os cadernos. Daí eu fui tomando mais ciência e noção e fui tomando mais contato com a literatura e assim, o mais aprendizado, né? Esmeralda atua no movimento negro como coordenadora do coletivo Quilomboje. Ministra palestras, conferências e seminários sobre a escrita feminina negra. Como é que é esse processo de criação seu? Assim, não é o burguês, não é o ideal. É assim aquela coisa que muitos escritores têm, né? A gente não tem um escritório para a gente tem os espaços que a gente consegue. Porque a maioria das vezes a família negra ela é grande, né? E as pessoas assim, em volta da gente, elas não entendem que você precisa de um silêncio, né? Então você tem que criar, às vezes você vai no seu quarto, se tranca, às vezes vai ao banheiro, você se tranca para poder criar. Na verdade, o urucumi, a tradução é o seu nome. Tem um mapa, né, dos continentes africanos, tem algumas perguntas, tem algumas curiosidades de animais. Então, eu tentei ter algumas coisas sobre o batizado, como a criança africana é recebida na aldeia. Então, eu acabei trabalhando nessa ideia. Cadernos Negros, o que é? Uma coletânea de escritores negros, é isso? É isso mesmo, uma coletânea de escritores negros que nasceu em 78, no bojo da ditadura militar, onde se fazia, o movimento negro fazia várias reuniões e nasceu também, além da política, se falar da cultura e se falou dos Cadernos Negros. E o Cadernos Negros, na área cultural, ele foi criado por 8 pessoas, né, que se reuniram, tiraram dinheiro do próprio bolso e lançaram os Cadernos Negros 1, que ele começou com poesia e ele se alterna em contos e poemas. E assim, a proposta dos Cadernos Negros é divulgar os escritores e escritoras negros do Brasil inteiro. O Sarau Afromix é uma criação do Quilomboje, é isso? Sim, é um projeto, porque a ideia desse projeto é um pouco diferenciado de Cadernos Negros. É um projeto que a gente procura que ele seja bancado, né? E que esse projeto entre pessoas negras e não negras, e que participe de saraus. E ele é voltado mais, ele é produzido mais na comunidade, a gente faz. Já fizemos na Zona Leste, e é onde a gente reúne adolescentes, adultos, e que publicam nesse livreto. E a pessoa não paga nada. Tem uma postura política em se assumir como escritor negro. Ela é fundamental por quê? Porque você está se colocando politicamente nessa sociedade. Eu sou negro, tenho uma visão. A minha literatura, ela é abrangente, ela é ampla. Mas eu quero falar da minha vivência afro-brasileira. Eu poderia ser muito mais assim, é muito mais cômodo você escrever sem focar a questão racial. Sim, seria muito mais tranquilo. Mas nós queremos trilhar esse caminho. Autora do livro Águas da Cabaça, Elisandra Souza é poetisa da vida e da raça. Mulher, negra, ela ultrapassa os muitos desafios para sua voz ser ouvida. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia quando a câmera retornar e focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando,
vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar a carne para os cachorros, procedimento casual. Você tem poetas mulheres negras, mas publicadas são menos ainda. Assim, são poucas, assim, dá para citar nos dedos quem, né? Então é esse desafio, assim, por serem poucas, mas a temática, né? Porque, querendo ou não, eu vou falar de questão racial no Brasil é tratar da questão do racismo, né? Então, é um assunto que é um tabu, é uma pedra no sapato, assim. Então, é um mal-estar de quem ouve, é um mal-estar também de quem recita. Só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade? Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei e não me arrependo. Eu não carrego esses estereótipos que são, na verdade, uma predominância na periferia, né? Assim, ter sido mãe cedo. Eu não gosto de ser exemplo nem ser exceção, mas infelizmente ainda eu sou. Assim, ter estudado numa universidade como Mackenzie, ser a única aluna negra numa sala de 70 alunos. Então, eu não quero ser exceção, não quero ser tipo a única, né? Mas ainda a gente tem esse agravante. Quando eu falo de mulher negra e mulher da periferia, eu estou falando de mim. Em primeiro lugar, às vezes eu até brinco, né? Na verdade, eu escrevo primeiro para mim, né? E aí as pessoas se identificam porque estão no mesmo contexto, sentem as mesmas coisas. A minha poesia, ela tem essa sensibilidade da mulher negra, mas tem uma sensibilidade de mulher. Menstruação. Sangre mais uma vez, expele do teu corpo o embrião não fecundado. Junte todo o amargor e sangre outra vez. É dolorido, mas sinta com intensidade essa cólica, esse mal-estar. Mais sangre mais uma vez. Sangre nessa hipócrita sociedade. Junte todas as dores expelidas, retire da calcinha esse absorvente encharquecido e jogue fora todos esses sangrados. Mas menstrue e ação. Minha referência é uma referência brasileira, mas uma referência africana, né? Como essa busca de raízes, de origem. Mijiba é uma palavra africana, da língua Shona, que significa jovem mulher revolucionária. E Mijiba foram mulheres que lutaram pela independência de Zimbábue. Então eram mulheres guerrilheiras, mulheres que pegavam em armas e que transformaram a sua comunidade lá em Zimbábue. O poder de transformação ele também é do campo simbólico, né? E eu acredito que eu fui me percebendo como mulher negra também por esse campo simbólico, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci a cultura hip hop, que ela me inseriu em um grupo de pessoas negras, de pessoas moradoras da periferia. Então, eu me identifiquei com as histórias. Então, se eu escrevo hoje é porque eu acredito que a poesia é também esse campo simbólico de transformação. A receptividade da sua poesia pelo público, ela está maior, ela tem mudado? Como é que ela é? Você só está falando de tabus, né? Leitura é um tabu, na periferia então é outro tabu, né? Eu acredito que é uma gota de água no oceano, mas que pode sim fazer a diferença, mas a gente está falando de leitura, né? Então, a gente tem um histórico de pessoas que não leem, pessoas analfabetas. Então, a recepção, às vezes, por eu estar em volta de pessoas que leem, que estão produzindo, ela chega com intensidade dessas pessoas, mas do grande público, eu falei, poeta continuo e sou poeta anônima, né? O que é o boom do sarau hoje? É a oralidade, né? Então, os saraus, ele tem esse papel de passar conhecimento através da oralidade. Eu acho que por isso que ele veio com tanta força, assim. Mas aí a questão da leitura é uma coisa que a gente precisa discutir, que a gente precisa se envolver mais, porque aí vai mexer com a educação. A leitura a gente vai mexer com a educação, né? Então, aí assim, quando você fala, como você percebe? Então, eu estou inserida de pessoas que leem o livro e te dá a devolutiva.
Mas não são, tipo, as pessoas do meu bairro aqui tem um ou outro morador que tem um livro. A poesia, para mim, além de válvula de escape, né, é essa inquietação, né, de ver as coisas acontecendo e aí, o que eu posso fazer? A poesia em si, ela não transforma nada, né? Ela transforma o que você pensa sobre o mundo, ela não é a poesia que vai fazer as pessoas se mobilizarem e tal, mas é o que essa poesia faz com que essa pessoa dê um passo, não é a poesia que vai lá e vai fazer as coisas, né?